entupido com Tartária. Compreendeu? Se você pegar os estudos do Tesla, né, que hoje estão na mão, né, do Mosca. O Mosca pegou tudo, porque ele é o cara do Doge, né? Lembra disso? Então ele pegou a informação toda. Depois que ele pegou a informação toda, ele saiu. Cara, não tinha mais motivo para ficar. Porque tudo que estava, né, oculto, lá guardadinho, naquele sigilo de 100 anos, lembra do INSS brasileiro? Né? Sigilo de 100 anos. Então, ele acessou o sigilo de 100 anos. Meu Deus, ele pegou tudo, Jesus. Então, agora, se tem um cabeção que sabe mais do que a grande maioria dos cabeções no planeta, é esse cara com a turma dele. Porque ele teve acesso a todo o conteúdo ocultado, inclusive da Área 51. Aí vamos lá. Quando você olha a tecnologia humana do século XIX, ok? E você vê a influência chinesa com a pólvora, mudando o sistema de arma, os canhões, aquele rolo todo, né? O mosquetão, lembra disso? Então, aquilo ali, cara, levou brincando 200 anos. Ok? A gente entra no século XX, depois da Revolução Industrial Inglesa, pum, e começa a andar numa velocidade absurda. Você tem um mundo até 1800 e um outro depois. Observa bem isso com carinho. E aí, quando a gente entra nos idos de 1900, nós temos agora um contingente populacional gigante na Europa. Você sabe qual era o gigante da Europa? França. A França era o número 1 em demografia. Mas na Primeira Guerra perdeu um monte. E na Segunda Guerra perdeu mais um monte. E na gripe espanhola, entre Primeira Guerra e Segunda Guerra, mais um monte. Então a Europa, ela teve um controle de natalidade a partir de 60 e um índice de mortalidade gigante na Primeira Grande Guerra, gripe espanhola e Segunda Grande Guerra. Quem fez isso, Luan? Quem fez isso? Esvaziaram o continente europeu. E quem entrou no lugar? Diz aí. Pô, tu não viu a migração dos... Os caras não imigraram? Não, é os árabes, né? Então, a turma do Islã... É os árabes que estão... O Islã... Só na França nós temos 10 milhões lá de personalidades. O nome mais escrito na França foi Mohamed. Então, você imagina, né? Então, nós temos 10 milhões, ele abriu a porta para mais 2 milhões e a França está quebrada financeiramente. Inclusive, a França já está congelando as pensões lá e reduzindo os valores em educação e saúde, porém, colocando 5% do PIB em armamento, porque, segundo o Galinho, bom é ser temido. E para ser temido, você tem que estar armado. Gente, e aqui está sendo pregado o contrário, né? Exatamente. Você não precisa ser temido. Não é isso? Você vai temer, vai provocar medo para os outros, por quê? Se o mundo é só de amor. Faz o amor aí, ó. Faz o amor aí. Não, faz o amor. Faz o amor é melhor. Faz o amor aí. Então você observa que os nossos vizinhos estão investindo em armamento pesado. O nosso aqui da defesa já pediu para dobrar o orçamento de 1 passar para 2 e depois passar para 3 num prazo aí de até 10 anos, né? Porque nós estamos totalmente defasados, isso é fato, para um sistema de defesa interno / problemas dentro e fora do país. Nós não temos condição de cuidar do que é nosso. Então, se chegar alguém aí... E eu estou dizendo isso como ex-militar, tá? Eu tenho propriedade para dizer isso, ok? Todo o processo de degradação que nós estamos sofrendo, né? Desde os anos 80, é terrível. Você tem uma ideia, semana que vem, né? Por volta aí de meados de agosto, nós não temos combustível para as aeronaves voarem militares. Doutor, e o Brasil querendo trucar o Trump? Você acha que o Brasil só tende a perder? Não, eu acho que eu acho que a gente tem uma arma poderosíssima. O nome dela é jabuticaba.
Jabuticaba. Jabuticaba, né? Inclusive, eu vindo para cá, estava conversando com a pessoa que me trouxe sobre a jabuticaba. Eu falei, rapaz, a ideia é jabuticaba, a ideia é o truco, o 6 do truco, né? Dar o 6 do truco, para você poder conter a zona de impacto. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Nós vamos ter um índice de perda de postos de trabalho, né? Com esse impacto de pelo menos 30 a 40 mil empregos. A previsão anterior era 120 mil. Porém, eu vi que o Trump foi cirúrgico, né? Você já se questionou por que ele concentrou o impacto em alguns setores apenas da economia? É porque é os setores que eles mais consomem lá, né? Você vai surpreender Que é com o outro laranja, lado. café. Não, isso passou. Laranja está liberado. O americano Isso, ama café, laranja. isso, café Eles também. seguraram o café, eles seguraram a carne brasileira. Veja quem são os maiores acionistas disso e o que eles representam no jogo atual a nível de Brasil. Ah, A só maior concentração, né, da JBS, turma, né? a maior concentração de desafetos, né, a nível do sistema que o Trump, né, representa, né, tem sua participação nesses segmentos. Entendi, para não ser impactado. É isso aí. Então, o ataque foi direcionado. Por quê? Se ele atua em cima de todos, ele quebrava o país. Sim. Ele não atingiu todos. Ele foi na direção de alguns, que é onde você tem a maior concentração de ativos. Percebeu? A parada foi cirúrgica. E o pior não é isso. O pior é o que acontece semana que vem e na outra. Por quê? Eles estão trabalhando com aquele bendito artigo 301. O 301, né, eu creio que ele é mais danoso do que as sanções. Porque o bendito do 301 está levantando tudo. Então, tudo que já aconteceu de errado e que está envolvido, né, operações, né, que elas são de fato, a interesses ocidentais, vão vir à tona. E aí vão vir medidas mais contundentes. E, para complicar, a turma resolveu aborrecer Israel. Não é isso? Tirando daquele. E aí né? eu fico aterrorizado porque o bendito, né, do nosso paulista que está lá no Planalto é o único que sobreviveu naquela foto. O restante, o Mossad já mandou para a eternidade. Já mandou pro saco, né? Vai todo para eternidade. Então está acontecendo alguma coisa muito estranha. Aí o pessoal, percebeu? Aí o pessoal pega e fala assim: ah, por que ninguém quer negociar com o Alckmin? Pô, o Alckmin tava lá com o cara do Hamas, do Hezbollah, do Irã, só gente boa, né? Então você acha que o governo quer negociar com um cara desse? Na realidade, você deve ter visto que todas as operações de narcotráfico do Brasil foram colocadas no nível de terrorismo para os americanos, né? Eles são terroristas agora, tu sabia disso? O PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando, o ADA do Rio de Janeiro, milícia, tudo isso aí já entrou no pacote americano como terrorismo. Inclusive, né, nós temos dedos do narcotráfico brasileiro, né, junto com os terroristas lá do Oriente Médio. Inclusive, a América do Sul está recebendo, né, parte da liderança dos caras aqui, para fugir momentaneamente da Mossad, né? Aquela coisa de ilusão da cabeça dos caras. Os caras esqueceram o que a Mossad faz desde a década de 60. Eles caçaram a galera pelo planeta inteiro, cara. Inclusive aqui na América do Sul, até aqui em São Paulo, inclusive, a turma foi caçada. Isso naquela época. Tu imagina com a tecnologia que os caras têm hoje. Mas em resumo. É a polícia mais. É a inteligência. É a inteligência mais ferrada do mundo, né? É a Mossad. Atualmente sim. E aí você vai me perguntar, mas como é que eles permitiram o que aconteceu naquele outubro? Falaram que foi uma falha dos radares deles. Olha só, raciocina comigo, né? Havia uma intenção direta de uma intervenção massiva por conta justamente da dinâmica
que já estava estabelecida dentro de Gaza, com aqueles túneis doidos e a quantidade de armamentos que estavam lá, inclusive armamentos que deveriam ter ido para a Ucrânia, pasme, estava lá nos túneis dos caras. É grave, é grave. Senhor das Armas, lembra do filme? Senhor das Lembro. Armas? Então, armas foram desviadas, Era que era pra para a Ucrânia, estavam ali. Olha onde é que o bolo é doido. E aí o Egito, 10 dias antes, avisou que havia uma movimentação estranha, hostil, e que poderia ocorrer uma invasão em território, né, de Israel. Só que Israel subestimou, esse é o termo, subestimou a atrocidade que os caras iriam praticar. Aquele efetivo que agiu, parte dele estava drogado. Tu já soube disso, né? Não, Aquela garotada foi drogada. Os garotos foram drogados para chegar e praticarem o que praticaram, que foi uma selvageria, que não foi um ataque militar, ok? Na realidade foi um ataque bárbaro, né? Bebê, estupro, né? Violência de tudo quanto é tipo. Então aquilo ali fugiu em muito de uma ação o quê? Militar. Até porque os alvos foram o quê? Civis. Não é isso? Sim. Numa ação militar, o normal O alvo é o o alvo militar, né? outro militar, não é o civil. Mas observe que quando isso ganhou a dimensão que ganhou, forçou o bendito do Bibi, Benjamin, a ter que agir com um punho de aço. Porque agora, né, a coisa ficou séria demais. Percebeu? E aí o mundo foi surpreendido, né, com uma mobilização, uma movimentação estratégica nunca vista, né? Como foi o caso da guerra ali do Irão até aqui. A maneira como Israel agiu ali no Irão chegou ao ponto do Irão dizer que Israel fez uso de entidades espirituais para poder ganhar. Eles falaram isso daí? Falaram que eles usaram entidades espirituais, porque dentro Vocês do usaram o Deus Alcorão... de Israel? Isso, usaram entidades. Não. Fosse o Deus de Israel, estava bom. Eles colocaram como se tivesse usado demônios. Sério? Sim, desse jeito. Caramba, Israel Compreendeu? usou demônio, segundo o Isso pessoal é do que Irã. o Irão está alegando. Se eu botar Sim. aí, né? Irão diz que Israel usou entidades espirituais. Tá aí, ok? Para poder causar aquele dano. Porém, a gente viu aquela manipulação grotesca interna, eles atacando aquela benditas base do Catar, avisando o americano para tirar os aviões de lá e mostrar para a população dele que tinham destruído centenas de aeronaves americanas. Então, você está numa Matrix. Ali eu tive certeza que o sistema é podre, eu tive certeza que nós estamos com uma informação totalmente distorcida e aquilo que nos dizem nunca é a verdade. Nunca é a verdade? Nunca é a verdade. Então você acha que os Estados Inclusive. Unidos perdeu mesmo muitas aeronaves lá? Não, na realidade, ele não perdeu, mas o Irã construiu uma narrativa dizendo que ele fez Que eles ganharam. e que eles ganharam a guerra. Percebeu? Que é o princípio, se você olhar, de tudo que vem acontecendo no mundo, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, nós entramos num processo de frequência, né? Inclusive, eles mudaram as frequências a nível musical, passaram a utilizar a frequência do rádio, passaram a utilizar a frequência de TV, a frequência dos celulares, quer dizer, então um monte de coisa começou a acontecer no planeta e coincide com o início do conceito de robótica de fato instituído e de desenvolvimento de inteligência artificial, que é justamente os idos de 1950. Né? Então você vê, nós ainda não temos 100 anos disso, e essa semana agora a OpenAI falou que já tem a superinteligência. Caramba, então a inteligência que tá pra gente é burra. É o resto, é o resto da inteligência. Não, é burra, ela é considerada média inferior. Então existe uma inferior. superinteligência artificial. Total. Que ela não é acessível a meros mortais. Não. E ela vai gestar as demais como uma grande mãe e ela vai assumir o controle de toda a humanidade. Inclusive, o CEO da OpenAI está construindo um bunker
se ela sair de controle. É, eu vi até essa reportagem, aí, parece É. que perguntaram pra Entendeu? ele porque ele anda com computador, né? Aí ele falou, Total. Ele falou- Ele chegou porque se ela, né, se rebelar, eles vão correr tudo pro bunker. Ok? E é E por aí, isso que os bilionários estão construindo bunkers? você tem vários motivos aí. Olha só, você tem a questão dos cataclismas, né, que biblicamente, né, é o processo profético, né, dos acontecimentos. Você tem a ameaça dos extraterrestres, essa bendita nave que está vindo aí, né, e eles agora estão assumindo que existe um trem vindo para cá. Meu Deus, né? Já tem a galera fazendo plaquinha, sejam bem-vindos, né? Meu Deus, né? E aí isso pode ser o grande engano, Jesus, ok? Então a verdade é que nós agora estamos indo aonde? Nós estamos indo na queda de Lúcifer, nós temos que ir nos anjos caídos, porque são duas rebeliões, tá, Luan? Existe uma rebelião no céu, Lúcifer, e uma rebelião na terra depois, que são os sentinelas, que vão se envolver com as filhas dos homens. Gênesis 6. Lembra dos Néfilins, dos outros? Aquele grupo não é o grupo que se rebelou no céu, é outro grupo. Esse grupo está preso. Inclusive, tem uma turma deles ali no Eufrates preso. Anjos presos no Eufrates, sabia disso? Não. É, E que biblicamente vão eles ser vão soltos. ser soltos? Vão e vão fazer uma arruaça. Eles vão fazer uma arruaça no planeta. E como a gente Compreendeu? sabe que eles podem ser. Ou a data, mais ou menos, dá pra saber? Pô, a Ou pra data é prever? top. Ó, tem uma galera garantindo que em É. setembro agora rola o arrebatamento. Por causa do Conselho de Nicéia? Não só por isso, você entra, né, com vários conceitos. Né? Existe um alinhamento planetário, ok? Que dá incidência para algo assim. Tem a chegada dessa bendita nave, que ela pode justificar. Também vai ser em setembro? Ela está bem próxima já, né? Ela tá, se não me falha